Olá, muito boa noite para você. O Ponto e Contraponto já está no ar e hoje a gente segue falando sobre tecnologia nas eleições. A inteligência artificial está aí e traz um novo desafio para a campanha, que agora precisa lidar com o risco maior de fake news. E para falar sobre esse assunto e sobre uma legislação pioneira aqui em Alagoas sobre essa tecnologia, eu recebo aqui no estúdio o procurador do estado de Alagoas, Luiz Vale. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite para falar sobre um tema que é importantíssimo para garantir a lisura do nosso processo eleitoral. Antes da gente falar sobre eleições, eu gostaria de tocar num outro ponto, que é a legislação que regula o uso da inteligência artificial na administração pública aqui em Alagoas e que é pioneira no país. Quais os principais impactos dessa lei? Hoje se discute muito acerca da regulação da inteligência artificial no mundo, né? Inclusive acabou de ser aprovada no Parlamento Europeu a legislação para regular o uso da inteligência artificial. Tamanho é o impacto desse tipo de tecnologia. E aqui em Alagoas nós fomos pioneiros. No final do ano passado foi aprovada a Lei 9095 de 2023, que regula o uso da inteligência artificial na administração pública. O objetivo é garantir a inovação, mas com segurança jurídica, possibilitando a defesa dos interesses de todos os cidadãos, principalmente para que esse tipo de tecnologia não venha a resultar em eventuais discriminações ou, eventualmente, também em afastamentos indevidos de indivíduos em relação às políticas públicas. E de que modo o uso da inteligência artificial pela administração pública pode contribuir para a eficiência na prestação dos serviços públicos? Quando nós estamos falando de inteligência artificial, me refiro a sistemas computacionais que processam uma grande quantidade de dados, inclusive hoje conseguem gerar conteúdos novos, seja um texto, uma imagem, um vídeo, né, que são as conhecidas inteligências artificiais generativas. E no âmbito da administração pública, do Estado, isso é muito importante para garantir maior eficiência na prestação dos serviços públicos. Imagine o Estado processando os dados e informações para distribuir melhor uma política pública de saúde, de educação, ou até mesmo para, através da inteligência artificial, prestar um serviço, né? Como nós já temos em operação no Estado. Um exemplo é a NISE, que é um sistema computacional inteligente utilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda. E tem gente que nem sabe disso, né? Exatamente, por desconhecimento, e nós precisamos, por isso, debater o tema e também os impactos desse uso, né, do uso desse tipo de tecnologia na administração pública. Agora, mudando de foco, né, e falando sobre as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução em 2019 que aborda, entre outros temas, o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral, né? Essa resolução, ela trouxe muitas inovações? Na verdade, a resolução 23610 de 2019, ela regula a propaganda eleitoral. E nós tivemos uma resolução nova em 2024, que é a 23732, que modifica a 23610 para trabalhar aspectos relacionados ao uso da inteligência artificial no âmbito do processo eleitoral, inclusive nas propagandas. E traz um grande impacto, principalmente para conter, por exemplo, a utilização das chamadas deepfakes, que são informações falsas criadas por inteligência artificial. Um vídeo, uma imagem, isso já foi, inclusive, objeto de debate em outros países, né? Nos Estados Unidos nós tivemos discussões sobre deepfakes e agora, recentemente, nas eleições da Argentina, um vídeo que não era real foi utilizado no processo eleitoral. E aí levantou esse assunto à tona, né? Levou à tona. Isso, inclusive as resoluções do TSE são resoluções de vanguarda, porque nós não temos regulamentação semelhante no mundo como um todo, né? E trazem uma série de implicações para o processo eleitoral em relação à publicidade, à propaganda eleitoral. Quando é que pode ou quando não pode utilizar a inteligência artificial e quais são os critérios para isso? E qual é a posição da resolução em relação ao uso dessas deepfakes que você acabou de falar, que são essas montagens de vídeo, né, em que o rosto da pessoa é colocado no corpo de outra pessoa, né, nas campanhas eleitorais. Essas montagens, elas estão ficando cada vez mais elaboradas, a gente sabe disso, e difíceis, né, de diferenciar o que é verdadeiro, o que não é. Antigamente a gente falava que precisava ver para crer. Hoje você vê e não tem como afirmar se aquele conteúdo é real.
Por isso a preocupação com a lisura do processo eleitoral, para que não haja uma influência indevida em relação, né, aos eleitores, principalmente. Por isso que a resolução ela proíbe o uso de inteligência artificial, principalmente generativa, para a produção de conteúdo que seja falso. Não é que o uso da inteligência artificial é proibido. É até possível utilizar a inteligência artificial desde que tenhamos a indicação de que foi utilizada, desde que haja ali, por exemplo, no vídeo, antes do vídeo começar, uma indicação, destaque de que foi utilizada a inteligência artificial, mas jamais a inteligência artificial pode ser utilizada para a produção de conteúdo falso, né? E como você bem destacou, nós temos a oportunidade de ver fotos, vídeos com voz trocada, né? E outras imagens que circulam pela internet e que podem influenciar negativamente no processo eleitoral. E muita gente, às vezes, não tem, né, essa informação, né? Porque tem coisa que você vê e fala assim, é ridículo isso, não tem condição. Mas tem gente que não tem, né, essa sagacidade, essa informação de saber que aquilo ali é uma inteligência artificial. E, na verdade, hoje, até mesmo para quem é expert, é difícil distinguir o conteúdo produzido por IA do que não é. Por isso que é necessária a rotulação. A resolução indica a necessidade de nós termos ali rotulado que aquele conteúdo foi produzido por inteligência artificial. E como você já falou, essa resolução ela exige que seja feito algum tipo, né, de aviso quando a inteligência artificial é utilizada na propaganda eleitoral, né? De que forma que isso vai ser feito? Né? Que você falou com relação à imagem e falou também com relação à voz. Isso, porque se eventualmente eu criei uma imagem por inteligência artificial, e hoje nós temos várias aplicações, né, o caso do ChatGPT, do Claude, enfim, de outros, deve-se ter a indicação de que aquela imagem foi criada por inteligência artificial. Se eu produzir um vídeo com inteligência artificial, no início do vídeo tem que ter a indicação. Mas, como a gente ressaltou, jamais eu posso fazer o uso da inteligência artificial para desvirtuar conteúdo, para tentar captar o eleitor de maneira indevida. Ou seja, né, as fake news, das chamadas deepfakes. Sim. Aí nós temos o uso de IA generativa, que é a inteligência artificial que produz conteúdo novo. Para quem ainda não conhece essa expressão, né, IA generativa são inteligências artificiais que produzem conteúdos novos e que, eventualmente, em determinados casos, nós podemos ter a produção de conteúdos que não são reais. E, por isso, o eleitor tem que ter o alerta, né? Porque nós temos uma capilarização vasta, né? Eleições municipais, mais de 5 mil municípios. A rixa é muito grande. Milhões do país, e as pessoas precisam ser informadas que aquele conteúdo, eventualmente, foi produzido por IA. E é importante lembrar, ou você vai me corrigir e nos informar, é claro, por isso que você está aqui hoje, que essa indicação de que aquilo ali é inteligência artificial ou não, deve estar em destaque, né? Porque não adianta botar aquela letrinha que ninguém consegue ler. Com certeza, tem que estar em destaque se for eventualmente uma imagem, né, um panfleto, e se for um vídeo, no início do vídeo tem que ter essa indicação. Sim. É necessário que essa indicação venha para que o eleitor conheça, saiba que, de fato, que é uma montagem. Nós tivemos a utilização de uma inteligência artificial. E nessa mesma resolução, há alguma restrição, né, no uso de robôs para interagir com os eleitores ou não? Sim, é muito comum hoje a utilização de chatbots, né, de inteligências artificiais para promover interação comum. Né? Todos já tivemos a oportunidade de ter contato, um serviço que é prestado. Ligação por telefone, o tempo todo. Mas no caso das eleições, não há possibilidade de utilização, por exemplo, desses chatbots para forjar uma conversa entre o possível candidato e o eleitor, como se eu simulasse uma conversa do candidato com o eleitor. Isso não é possível. Isso pode levar a um desvirtuamento, né, uma compreensão equivocada. Muitas pessoas podem achar que estão tendo contato com aquele candidato, quando na verdade não é. Então a resolução expressamente destacou essa proibição de uso de chatbots para simular conversas entre os eleitores e o possível candidato. Na sua opinião, a inteligência artificial vai ser usada nas eleições municipais agora? Na verdade, né, nós já temos uma utilização massiva da inteligência artificial, seja em que área for. E no processo eleitoral é inevitável, principalmente para a construção de vídeos, de imagens, para a produção de textos. Né? Nós temos hoje grandes modelos de inteligência artificial
que são utilizados para a produção de textos, e esses textos muitas vezes com um direcionamento para o perfil do eleitor. Essa é a preocupação também da resolução, né, de você moldar o texto para atingir o eleitor XYZ, justamente com o objetivo de captar ali os votos. Então, sem dúvida alguma será utilizado, e o grande desafio vai ser a contenção das deepfakes, desses conteúdos falsos gerados por inteligências artificiais. Doutor, voltando ao tema do bloco anterior, a campanha eleitoral pode simular um diálogo com candidatos ou outras pessoas usando a inteligência artificial de acordo com a resolução do TSE? O Tribunal Superior Eleitoral ele quis afastar esse tipo de utilização indevida da inteligência artificial dos chatbots, porque nós sabemos que há a possibilidade de simular diálogos, conversas, através do uso da inteligência artificial. Porém, né, a resolução ela veda esse tipo de utilização, principalmente para evitar que o eleitor pense que, de fato, né, como nós dissemos, está tendo contato com o candidato. Isso pode desvirtuar o processo eleitoral e influenciar no poder de escolha do cidadão em relação ao candidato no qual vai votar. E como é que a resolução trata a responsabilidade das grandes empresas de tecnologia, né, as chamadas Big Techs, em relação a conteúdos prejudiciais, como a desinformação, o discurso de ódio, né, que tem tornado tão frequentes, né, que estão aí nas redes sociais, infelizmente, né? Infelizmente. Na verdade, a gente tem aí uma atuação de vanguarda da resolução. E nesse ponto, a resolução é, inclusive, controversa, porque a resolução prevê expressamente a necessidade de as Big Techs, né, os provedores de internet, de subtraírem, de retirarem os conteúdos que envolvam informação falsa ou, eventualmente, contenham discursos de ódio, né, os conhecidos hate speech, né, um discurso de ódio, aquele discurso que gera uma discriminação, enfim, esses conteúdos têm que ser retirados por esses provedores. Só que eles têm que ser retirados de forma proativa por esses provedores, ou seja, quando eles identificarem, eles precisam subtrair, né? Nós temos hoje uma lei chamada Marco Civil da Internet, que a princípio prevê a necessidade de uma determinação judicial para que esses provedores retirem esses conteúdos. Só que a resolução diz que há necessidade de os provedores retirarem sem necessariamente ter ordem judicial. Eles têm que realizar, inclusive, uma governança sólida em relação a esses conteúdos que são produzidos, né, nas plataformas, nas redes, para que tenha uma postura proativa, sob pena, inclusive, que a gente vai falar de eventual responsabilização. Então, vamos dar um exemplo, né, para quem está nos assistindo, que tipos de conteúdos as Big Techs são obrigadas a remover imediatamente, segundo essa resolução. Vou dar um exemplo prático, né? Imaginemos aqui que foi utilizada a inteligência artificial para a produção de um vídeo deturpando a imagem de um determinado candidato. Perfeito. E aí, né, coloquei aquele candidato numa situação vexatória e esse vídeo se espalhou, né? Mas é um vídeo com conteúdo falso, é uma deepfake. Então, o provedor ele tem que retirar aquele conteúdo que claramente ali revela algo falso, algo que não é real, né, de forma proativa. Ele mesmo tem que ir lá e subtrair, não necessita de uma ordem judicial para que esses conteúdos sejam retirados. E a resolução, ela inclui medidas específicas relacionadas a conteúdos de ideologia nazista, fascista, antidemocrática, racista e homofóbica, por exemplo? Sim, o artigo 9º da resolução, ele trata especificamente disso, né, para que nós tenhamos consciência que a internet não é terra sem lei, muito pelo contrário, né? O que a gente chama de cyberespaço, a internet, as plataformas têm regulação e esse tipo de discurso gera responsabilização. Inclusive, nesses casos, as plataformas precisam subtraí-lo, né, sob pena de serem responsabilizadas. Então, há um inciso próprio no artigo 9º da resolução que trata dessas questões para evitar qualquer tipo de conteúdo discriminatório, seja homofóbico, racista ou de outra natureza. E isso, com certeza, estaria na resolução, porque no dia a dia a gente já tem, né,
essas questões que são tão faladas e divulgadas na imprensa, né? Sim, com certeza. O objetivo é conter qualquer tipo de viés discriminatório durante o processo eleitoral, ser mais contundente em relação a esses pontos, mas lógico que esse tipo de conduta caracteriza crime, né? E pode ser responsabilizado na esfera penal, qualquer tipo de atuação discriminatória dessa natureza. E qual é o papel das Big Techs na moderação de conteúdo de acordo com a resolução? Então, como eu disse, a resolução ela é inovadora nesse ponto, na medida em que ela propõe que as Big Techs e os provedores sejam proativos. Eles têm que realizar o que a gente chama de curadoria do conteúdo, pelo menos uma verificação desses conteúdos, que claramente são falsos, produzidos, né, por inteligências artificiais generativas, conteúdos que contêm discursos de ódio, como aqui nós já relatamos, e inverte-se, né, a necessidade de os provedores tomarem as medidas adequadas no âmbito interno, através de um processo muito claro de governança da sua atuação, para que não venham a ser responsabilizadas, até mesmo nos termos da própria resolução. E existem consequências específicas para as Big Techs que não cumprirem, né, com as obrigações estipuladas pela resolução, quanto à remoção do conteúdo prejudicial, por exemplo? Sim, a resolução ela trata desse ponto, inclusive destaca de forma expressa que há possibilidade de responsabilização civil e administrativa dos provedores quando não atenderem às exigências da resolução. Dentre essas exigências, nós temos, inclusive, a necessidade de subtração de conteúdo falso, de discurso de ódio, ou seja, elas podem ser responsabilizadas civilmente, administrativamente, né? Nós podemos ter aí a imposição, por exemplo, de uma eventual, né, condenação a título indenizatório pela não subtração desses conteúdos. Então, há toda uma estrutura de responsabilização, porque o TSE se preocupou, sim, com a lisura do processo eleitoral, considerando que isso está na base do nosso Estado democrático, né? As eleições, elas são, né, de fato, o pilar estruturante da possibilidade de nós termos estruturas de Estado sólidas. E a Justiça, e as Big Techs, elas têm contribuído com a Justiça em relação a isso? Então, nós temos inúmeros casos, inclusive olhando para o Marco Civil da Internet, de descumprimento, né, de provedores em relação à subtração de conteúdo. Nós vivenciamos, e eu digo aqui com muita tranquilidade, né, que as eleições passadas foram as eleições de combate às fake news, e estas eleições serão as eleições de combate às deepfakes. E nós tivemos várias situações as quais, né, os provedores ali apresentaram dificuldades para subtraírem esses conteúdos, a despeito de nós termos ordem judicial determinando a remoção, aplicação de multa, mas a gente espera que com a resolução do TSE nós tenhamos um agir proativo desses provedores para fazer, né, essa curadoria, essa análise dessas informações, para que nós não tenhamos desvirtuamentos no processo eleitoral. Maravilha. E para fechar, nós eleitores, a gente precisa redobrar a atenção, né, com os conteúdos que a gente recebe durante o processo eleitoral deste ano, não é? Com certeza. Fica o convite para você para ter máximo de cautela em relação aos conteúdos que vocês recebem. Não compreendam que a priori aquele conteúdo é real. Questionem, né? Vão atrás de fazer uma verificação para saber se o conteúdo é ou não conteúdo, por exemplo, produzido por uma inteligência artificial que não é real. Não recebam os vídeos e achem que aquele vídeo é um vídeo real, como aconteceu nas eleições argentinas ou em outros países. Verifiquem que isso é muito importante, porque pode influenciar o seu poder de escolha em relação a determinados candidatos. E não repasse informações sem checar também, né? De forma alguma, porque também nós temos a responsabilização de quem pulveriza esse tipo de conteúdo falso, né? Dissemina fake news ou deepfakes. Essas pessoas também podem ser responsabilizadas e é importante essa checagem para que nós tenhamos eleições limpas. E em caso de denúncia, é só falar com o TRE. Sim, na verdade, os canais de comunicação, né, da Justiça Eleitoral estão à disposição e também, né, as próprias vias administrativas ou judiciais para o questionamento em relação ao uso indevido desse tipo de informação falsa, inclusive as produzidas por inteligências artificiais. Muito bom. Doutor Luiz, muito obrigada, né, pela sua participação aqui no nosso programa, o Ponto e Contraponto. Eu que agradeço, foi um prazer participar, principalmente para tratar desse tema importante para a população.
Obrigada. E a você que nos assiste, gratidão pela sua companhia mais uma vez. Para rever essa edição, você já sabe, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha um ótimo início de semana e até o próximo sábado, à 13h no Agenda e às 19h30 aqui no Ponto e Contraponto. Tchau, tchau.